vereadores, senhoras vereadoras, Murilo, que está aqui hoje nos acompanhando aqui na Câmara. Boa noite aos nossos colegas de trabalho. Hoje nós contamos com a Vanessa, o Calebre, a Priscila e a Lene aqui nos dando suporte, ao Fábio na rádio comunitária, a todos os ouvintes que estão sintonizados aí, acompanhando os serviços, os trabalhos da nossa Câmara Legislativa. O meu muito obrigado. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente vou pedir ao nosso segundo secretário, vereador Pastor Marlone, que faça a leitura de um texto bíblico. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerão. Amém. Dando início aos nossos expedientes, vamos então para a leitura da ata da sessão do dia 8 de agosto de 2023. Por favor, fazer a leitura. Nosso companheiro de trabalho, Caleb, vai ler a ata para a gente. Ata da 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada a Avenida Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes e Renata Novaes de Freitas. Estavam ausentes da sessão com falta justificada os vereadores João Vitor Soares e Victor Hugo Martins Afro de Torres. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão e pediu ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlone Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 134. Em seguida, solicitou ao secretário da Casa, Caleb Pedroso, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023. Após as discussões, a ata foi votada e aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passou-se a fase dos expedientes do Executivo, e não havendo nenhum expediente do Executivo, passou-se a fase dos expedientes de vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: indicação RF 08/2023, da iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito que realize as gestões necessárias no sentido de apurar se há contaminação na água do rio São Bartolomeu, próximo ao Campo do Meio, na região do Bom Sucesso, bem como realizar a análise da água. Após as discussões, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Requerimento RF 10/2023, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito informações acerca das medidas que estão sendo adotadas para solucionar de forma emergencial a falta de drenagem
e manejo das águas pluviais no córrego Preguiça, o qual encontra-se em estado crítico, bem como informar se há alguma forma de filtragem ou tratamento dessa água antes do deságue. Ao longo das discussões, a vereadora Renata Freitas solicitou uma modificação no nome do córrego Preguiça para córrego São Jorge, e com essa ressalva, o requerimento foi votado e aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, proferido pelo vereador Marlone Bernardes. Requerimento RF 11/2023, da iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia completa do projeto de calçamento do distrito de São Jorge e, ou, caso não tenham, que preste informações sobre os procedimentos oficiais para obtê-la junto ao governo estadual, uma vez que tentativas sem sucesso foram efetuadas pelo ICMBio junto à Goinfra e à ouvidoria do governo do estado. Após as discussões, o requerimento foi votado e aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, proferido pelo vereador Marlone Bernardes. Requerimento RF 12/2023, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito que informe se existe um plano vigente de políticas públicas instituído para conter o avanço do uso de drogas no município, bem como a redução de danos causados. Caso tenha, que seja encaminhada uma cópia para esta Casa de Leis. Após as discussões, o requerimento foi votado e aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, proferido pelo vereador Marlone Bernardes. Requerimento RF 13/2023, da iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao prefeito informações referentes à previsão de instalação de um ponto de água para a irrigação do plantio de mudas de árvores no Monte Sinai, considerando o período crítico de seca. Após as discussões, o requerimento foi votado e aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, proferido pelo vereador Marlone Bernardes. Ofício CEMAP 22/2023, endereçado ao prefeito, com cópia para o Conselho Tutelar, Ministério Público, Conselho Municipal de Segurança Pública, Comando da Polícia Militar e Delegado Regional da Polícia Civil, solicitando providências fiscalizatórias durante as realizações do evento popular conhecido como Batalha dos ETs, que acontece todas as terças-feiras na Praça do Cate, considerando queixas de diversos munícipes sobre estímulo ao consumo de drogas lícitas, álcool e também ilícitas por parte de menores de idade, e não havendo mais nenhum documento inscrito na fase dos expedientes de vereadores, passou-se à fase dos expedientes de terceiros, e não havendo nenhum expediente de terceiros, passou-se à fase dos informes da presidência, momento em que o presidente dos trabalhos anunciou que o presidente João Vitor precisou fazer uma viagem para tratar de assuntos pessoais e que amanhã também não estará presente na sessão. Informou também que o vereador Victor Hugo ficou impossibilitado de participar da sessão de hoje. Finalizou informando que haverá sessão extraordinária no dia 9 de agosto, logo após a realização da sessão ordinária, para a terceira e última discussão e votação do projeto de lei ordinária PL 012/2023 e projeto de lei complementar PLC 07/2023. E não havendo mais nenhum informe, passou-se de imediato à fase da tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Marconei Correia fez a leitura de uma nota de esclarecimento divulgada nas redes sociais do projeto cultural conhecido como Batalha dos ETs, acerca das acusações de apologia ao uso de drogas durante o evento. Ao final da leitura, o vereador afirmou estar assustado com as acusações das práticas relacionadas ao evento, uma vez que as opiniões emitidas podem gerar confusão para quem não conhece o evento. Comentou que esteve no evento antes do início da sessão
e que não presenciou nenhum movimento que fizesse apologia ao uso de drogas. Finalizou parabenizando a organização da Batalha dos ETs e reforçou a importância de impulsionar este tipo de projeto, considerando a carência de eventos culturais no município. O vereador Eleomar Siqueira fez uso da palavra para rebater a nota de esclarecimento que foi lida. Defendeu que houve uma distorção da organização do evento sobre o posicionamento da Câmara, uma vez que esta casa reconhece o projeto como uma manifestação artística e cultural que deve ser respeitada e apoiada pelos poderes municipais. No entanto, repudiou aqueles que se utilizam do evento para comercializar e consumir drogas lícitas e ilícitas. Reforçou as denúncias de pais e moradores das redondezas do local onde acontece o evento e afirmou não estar contra a Batalha dos ETs, mas sim das ações cometidas durante o evento. Reforçou a importância da participação das autoridades mencionadas no ofício, a fim de assegurar a participação de crianças e adolescentes no evento sem nenhuma exposição às drogas. O vereador Agenor Bastos parabenizou o vereador Eleomar Siqueira pelo posicionamento e afirmou que compactua com a opinião do vereador. Se manifestou contra o uso de drogas no local durante o evento e lamentou a situação das praças públicas no período noturno, onde fica evidente o uso de drogas. Finalizou se colocando à disposição para reforçar as cobranças junto às autoridades competentes. A vereadora Helena Gomes perguntou sobre a data de divulgação da nota lida pelo vereador Marconei, uma vez que se recorda de que a mesma circulou nas redes... Uma vez que se recorda de circular nas redes sociais uma nota semelhante, e por esse motivo acredita que a nota não é recente e não foi preparada com base nas últimas discussões na Câmara. Comentou ainda que a repercussão sobre o evento gerou uma curiosidade e anunciou que fará uma visita ao evento na próxima terça-feira para ter uma visão ampla de toda a situação. O vereador André Luiz iniciou sua fala afirmando que também nunca foi à Batalha dos ETs e comentou que vai passar a frequentar o evento e que, se estiver tudo dentro da normalidade e legalidade, passará a apoiar a Batalha dos ETs. Reforçou a fala do vereador Eleomar sobre a distorção que algumas pessoas fizeram quanto ao posicionamento da Câmara durante a Marcha da Maconha e lembrou que a manifestação não foi contra os benefícios medicinais já comprovados pelo uso do extrato da cannabis, mas sim a exposição de crianças fazendo apologia ao cultivo e consumo da maconha com todos os seus componentes. Finalizou sua fala comentando sobre o retorno dos trabalhos em torno da revisão e atualização do plano diretor e comentou que, como titular do núcleo gestor da revisão ao plano diretor, esta participação efetivamente está participando efetivamente das reuniões e que a expectativa é de que finalmente o trabalho seja concluído. A vereadora Renata Freitas parabenizou a fala do vereador André Luiz, que reforça a confusão feita por muitas pessoas sobre as formas de uso da cannabis, defendendo que, quando utilizada da forma correta, pode salvar vidas. Mencionou alguns depoimentos feitos durante a reunião pública realizada para discutir o tema, lembrando que o projeto para regulamentar o uso da cannabis medicinal segue em aprimoramento para ser reapresentado em breve. Aproveitou a oportunidade de uma líder religiosa no plenário e se convidou para ir até as igrejas para desmistificar o uso dessa substância.
comentou rapidamente sobre um movimento intitulado como Mães Conha, onde mães e filhos se beneficiam com o uso da cannabis medicinal, e contou que está sofrendo de depressão pós-parto e que o uso da substância tem salvado sua vida. Sobre o uso recreativo da maconha, lembrou que a matéria está sendo julgada pelo STF e que não cabe discussão no âmbito municipal. Finalizou reforçando a importância de entender os benefícios da cannabis medicinal para tratar diversas doenças. O vereador Marlone Bernardes usou de seu tempo regimental para comentar sobre a autonomia dos vereadores, vinculada ao regimento da Casa. Pediu permissão para fazer a leitura de um texto bíblico no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, para a reflexão de todos os presentes. Em seguida, defendeu a importância em ouvir um especialista para falar dos malefícios das substâncias químicas presentes nas drogas lícitas e ilícitas, não só dos benefícios. Lembrou que boa parte dos acidentes de trânsito acontecem devido ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas e comentou de forma breve a destruição que o álcool causou em sua família. Reforçou que a legislação proíbe o cultivo e o comércio da maconha e entende que todos os munícipes têm suas responsabilidades consigo mesmo e com as futuras gerações. A vereadora Helena Gomes fez uma breve análise à fala da vereadora Renata sobre iniciar uma discussão sobre a regularização do uso da cannabis medicinal nas igrejas. Defendeu que a igreja tem o pleno conhecimento do que é a maconha, uma vez que as igrejas tratam de pessoas com um histórico de consumo de drogas, e sugeriu que a vereadora comece o seu trabalho com os grupos que fazem o uso da substância de forma indevida. O vereador Eleomar Siqueira destacou pontos que considerou interessantes na fala do vereador Marlone e comentou acerca da proibição da comercialização de drogas no país. Lembrou da votação que foi adiada, com 4 votos favoráveis, para que as pessoas carreguem uma certa quantidade de maconha em seu bolso, e disse não entender como o STF pode autorizar um cidadão a andar com uma certa quantidade de maconha, considerando que há uma proibição de cultivo e comércio no país. Defendeu que, se a proposta for aprovada, poderá contribuir para o comércio ilegal de drogas, caso o indivíduo não possua uma receita médica ou uma ordem judicial para portar a droga. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à primeira discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária 12/2023, o qual altera a Lei nº 1085/2023, dispondo sobre a estruturação dos Conselhos de Administração Fiscal e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número PLC 07/2023, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos ocupantes dos cargos de secretário escolar, nutricionais e psicopedagogo. Altera a Lei nº 853/2010, de 1º de setembro de 2010, e dá outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação,
que opinou pela aprovação da matéria com 2 emendas modificativas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo, número PDL 01/2023, o qual ratifica parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aprovar o balanço geral do exercício de 2020, mantém as ressalvas apontadas pelo TCM-GO e dá outras providências, do qual constou a apreciação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente dos trabalhos convidou a pastora Marli Souza para fazer uso da tribuna da Câmara. Na ocasião, a senhora Marli tratou sobre requerimento de um terreno para a construção de um templo, pedido esse que já foi protocolado no Poder Executivo. Após a palavra foi franqueada para que os vereadores fizessem suas considerações acerca do exposto. Após o fim da participação na tribuna e constatando não haver mais nenhum assunto a tratar e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso na fase das explicações pessoais, o presidente dos trabalhos deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão para o dia 9 de agosto, no horário regimental de 20 horas e tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar PLC 07/2023, projeto de lei ordinária PL 12/2023 e projeto de decreto legislativo PDL 01/2023. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai impressa em 6 folhas, com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 1 até 6, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Ata lida, presidente. Bom, pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se existe alguma correção a ser feita na ata da forma que foi lida? Não? Sim? É só uma modificativa com relação ao nome, é Batalha do ET, e por ser um nome próprio, acho que vale a pena mudar, não é um mero erro, né, de digitação, porque o que me vinha na cabeça era o que tinham 2 ETzinhos batalhando e não o nome do evento. Então, o nome do evento é Batalha do ET. Como é nome próprio, acho que vale a pena mudar. Tranquilo, vai ser providenciado. Mais alguma correção, senhores vereadores? Não? Pergunto se todos os vereadores presentes são favoráveis à ata da forma que foi lida. Foi aprovada, então, por 6 votos favoráveis, 7, né? A vereadora que não está. 7 votos favoráveis e uma ausência. Lembrando que o nosso presidente, o vereador João Vitor, não está presente à sessão hoje, está em viagem a serviço da Câmara e, por isso, eu, Eliomar, como seu vice-presidente, estou comandando a sessão. Vamos continuar para os nossos expedientes. Expedientes do Executivo nós não temos, expedientes de vereadores. Nós temos o PL 014, de autoria da vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, o qual declara de utilidade pública a Associação Quilombola do Povoado do Moinho. Esse projeto de lei está encaminhado para o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Quer que leia a justificativa, vereadora? Então vamos ler só a justificativa, que o projeto já está encaminhado, ok? Justificativa. Com o presente projeto de lei, busca-se a oportunidade de se reconhecer como utilidade pública a Associação Quilombola do Povoado do Moinho, em razão dos relevantes
feitos em prol da população altoparaisense. Entidade sem fins lucrativos, fundado no ano de 2014, atua com presença marcante no seio da comunidade quilombola do povoado, conforme se pode observar no rol de seus objetivos, especificados no artigo 4º do seu estatuto, vide em anexo. Importante frisar que, recentemente, o povoado do Moinho foi escolhido como parte integrante do roteiro turístico Experiência de Brasil Original, projeto levado à frente pela Universidade Fluminense, em parceria com o Ministério do Turismo, em uma iniciativa para fomentar o turismo comunitário, uma vocação natural do povoado do Moinho. Projeto do qual a Associação Quilombola Povoado do Moinho desempenhará um papel de suma importância. O título de utilidade pública reconhece que a referida associação presta relevantes serviços à sociedade, sendo concedido como forma de reconhecê-la como de especial interesse para o desenvolvimento do município. Além disso, reveste-se de benefícios, direitos à instituição, como, por exemplo, oportunizando que inscreva-se em editais e receba recursos públicos, bem como credibiliza a entidade para que acesse as prioridades de prestação em projetos destinados à continuidade do trabalho social e educativo desenvolvido em prol do bem comum. Como vereadora municipal, sinto-me privilegiada pela oportunidade de patrocinar a matéria e pela honra de encaminhar o presente projeto de lei e seus anexos exigidos por lei para que tramite pela Casa em análise pelos nobres pares, aos quais solicito e recomendo voto favorável em plenário. Sala de sessões aos 10 dias do mês de agosto de 2023, assinado pela vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. Então, o projeto já está encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação para que emita o referido parecer. Era o que tínhamos de expediente de vereadores. Expediente de terceiro não temos. Informe da presidência. Lembrar aos vereadores da realização da sessão extraordinária para a terceira e última discussão e votação do PL 012/2023 e do PLC 07/2023. E também, mais uma vez, lembrar a ausência do nosso presidente João Vitor, que é justificada, pois o mesmo está em viagem para algumas reuniões no cargo de presidente da Casa. Era o que tínhamos de informes da presidência. Vamos, então, para a tribuna dos vereadores. Pergunto aos senhores vereadores se algum vereador quer usar a tribuna. Aquele que quiser, por favor, faça a sua inscrição. Vereador Marlone, com a palavra. Presidente, boa noite. Cumprimento meus pares, os nossos ouvintes da País FM, funcionário da casa. Senhor presidente, ontem foi apresentada aqui uma indicação da vereadora Rene e sobre ali aquele plantio de árvore do setor Novo Horizonte, e eu queria ver com Vossa Excelência, na condição de líder de governo, que nós temos um caminhão-pipa, e esse caminhão-pipa ele tem um jato. Então existe uma forma de poder estar jogando ali, regando aquelas árvores ali, que elas mudam através do caminhão-pipa, que Vossa Excelência pode fazer gestão junto aos órgãos competentes. Até percebo que seria até mais fácil, né? Vocês estão fazendo isso aí diariamente, porque além do caminhão jogar aquela água da estrada, ele tem um jato muito forte, e eu acredito que seria uma forma até de eu pedir Vossa Excelência aí na Constituição Líder de Governo que interceder aí por essa indicação importante. Obrigado, presidente. Sim, vereador. Vamos conversar melhor após o término da sessão, para o senhor me adiantar mais, que eu estava lendo uma outra matéria ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar tomar as providências, assim, tá bom? Mais algum vereador quer fazer sua inscrição para a tribuna? Bom, não tendo mais nenhum vereador inscrito na tribuna, nós vamos passar para a ordem do dia. Nós temos para a nossa ordem do dia hoje a segunda discussão e votação dos seguintes projetos. Vamos então para o projeto de lei, o PL 012/2023,
de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a Lei número 1085/2023, que dispõe sobre a estruturação dos conselhos de administração e fiscal e da outras providências. Só lembrando aos nossos ouvintes que esse projeto está em sua segunda apreciação e votação. Ontem, na primeira votação, foram apreciados e aprovados todos os pareceres. Está em pauta hoje para sua segunda votação, já inclusos os pareceres, e caso seja aprovado na segunda votação, já estará na pauta para a terceira na sessão extraordinária logo após o encerramento dessa sessão. A palavra está em aberto se algum vereador quiser fazer uso da palavra para falar sobre o PL 012. Não iremos ler o projeto na sua íntegra, pois o mesmo já foi bastante discutido ontem na votação das comissões, o parecer das comissões. Está em aberta a palavra. Nenhum vereador querendo fazer uso, vamos para a votação do PL 012. Como vota o vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereadora Helena? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Em sua segunda apreciação e votação, o PL 012/2023 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vamos então para o projeto de lei complementar, o PLC 07/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos ocupantes de cargo de secretário escolar, nutricionista e psicopedagogo, altera a Lei nº 853/2010, de 1 de outubro de 2010, e dá outras providências. Esse projeto também foi apreciado na sua primeira votação na sessão de ontem, sendo aprovado todos os pareceres das comissões com as emendas apresentadas. Portanto, hoje dispensa a sua leitura. Está em pauta para a segunda apreciação e votação, e caso seja aprovado, já estará citado para a terceira votação na sessão extraordinária após o término dessa sessão. A palavra está em aberto se algum vereador quiser fazer uso da mesma para falar sobre o PLC 07. Nenhum vereador querendo fazer uso, vamos para a votação. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereadora Helena? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? A favor, presidente. Vereadora Rene? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o PLC 07/2023. Temos em pauta também o PDL 001/2023 para sua segunda e última discussão e votação, que é um projeto de decreto legislativo de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, o qual ratifica o parecer prévio do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás para aprovar o balanço geral do exercício de 2020, mantém as ressalvas apontadas pelo TCM e dá outras providências. Esse PDL também foi apreciado na sessão de ontem, sendo lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e que foi favorável e foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dispensa a leitura do projeto como um todo e está em pauta para a sua segunda apreciação e votação, segunda e última apreciação e votação. A palavra está em aberto se algum vereador quiser fazer uso da mesma sobre o PDL 001. Nenhum vereador querendo usar a palavra, vamos para a votação do mesmo. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador Marlone? A favor, presidente. Vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. O PDL 001 está aprovado, então, em sua segunda e última apreciação e votação, por unanimidade dos vereadores presentes. Era o que tínhamos para a ordem do dia de hoje. Façamos, então, para a fase das explicações pessoais. Pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento da sessão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Não temos ninguém inscrito na tribuna livre. Pois não?
Senhor presidente, não é nenhuma explicação, não, mas só queria comentar a nossa perca, né? Dona Flor ali do Moinho, ela partiu, né, nesse Mas momento. hoje, Agora está toda a família muito arrasada. bom, pedir a nosso assessor Caleb que faça uma moção e, se não houver, como o plenário da Câmara é sempre soberano, eu gostaria já de deixar essa moção aprovada, porque nós não teremos sessão por esses últimos dias. Gostaria de saber se os vereadores concordam com a aprovação dessa moção já de imediato, para que a gente possa, então, fazer essa moção, os vereadores assinarem, assim que possível, e a gente já encaminhar para a família. Concordam todos? O plenário todo concorda? Então, já fica de antemão aprovada a moção para os familiares da dona Flor, e assim que terminar a sessão, vou passar as informações, a Helena tem as informações, passar para o Caleb, para que os vereadores já possam assinar hoje ainda, tá certo? O pastor Marlon também conhece as informações, né, pastor? E só dizer que nós estamos abrindo essa exceção até por reconhecimento do quanto essa senhora fez por Alto Paraíso, né? O quanto essa senhora deixa seu nome marcado na história do nosso município, não só pela quantidade de partos que ela fez dentro de Alto Paraíso, em mulheres de Alto Paraíso de toda a região, mas por seu histórico de vida, por sua família que ela criou com tanta decência, por representar e elevar o nome da cidade. Hoje todos nós temos o orgulho de falar que Dona Flor é um patrimônio de Alto Paraíso. E mesmo ela sendo chamada por Deus, ela nos deixa um grande legado e seu nome estará sempre escrito nos anais da história de Alto Paraíso. Quanto a isso, não tenha dúvida. Eu oro a Deus para que nesse momento venha confortar os corações de seus familiares, seus amigos, e dizer que estaremos sempre orando para que ela esteja ao lado, e com certeza está ao lado do Pai já nesse momento, pois ela só fez coisas boas em sua vida aqui na terra e está tendo nesse momento um descanso merecido. Então, de certa forma, isso é até uma comunicação à comunidade alto-paraisense, né? Porque eu acho que, como aconteceu agora à noite ainda, eu acho que poucas pessoas estão sabendo desse triste evento. E então é isso. Infelizmente nos deixou agora à noite Dona Flor, essa pessoa tão especial, né, e que tanto fez pelo nosso município, moradora do Moinho. Que Deus então esteja abençoando a todos os seus familiares e amigos. Dando sequência aos nossos trabalhos, então, não temos tribuna livre hoje. E, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro a presente sessão, e lembrando que teremos extraordinária, então, de imediato, eu já vou fazer a abertura da sessão extraordinária. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, declaro aberta a sessão extraordinária para a votação do PL 012/2023 e do PLC 07/2023, terceira e última discussão e votação. Peço ao nosso segundo secretário, vereador Marlone, que leia para a gente um texto bíblico. Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Amém. Como é do conhecimento dos vereadores e para conhecimento das pessoas que estão ouvindo a nossa sessão, a sessão extraordinária ela é convocada para o fim específico, portanto não pode ser tratada nenhuma outra matéria. E essa sessão, então, ela foi convocada para a terceira e última apreciação dos 2 projetos que foram citados. Esses 2 projetos já foram aprovados na sua primeira apreciação e votação, os seus pareceres, na sua segunda apreciação e votação por unanimidade, o projeto já na sua íntegra, incluso os pareceres, e está na pauta agora, nesse momento, para a terceira e última apreciação e votação. Vamos então para o PL 012/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a Lei número 1085/2023, que dispõe sobre a estruturação dos conselhos de administração e fiscal e da outras providências. A matéria não será lida, pois já foi bastante debatida por essa casa. A palavra está em aberto, se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Vamos então para a votação da mesma. Vereador Marlone, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. O PL 012/2023 está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, ou seja, 7 votos favoráveis, em sua terceira e última apreciação e votação. Passamos então para a votação do PLC, Projeto de Lei Complementar, número 07/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos cargos de secretário escolar, nutricionista, psicopedagogo, altera a Lei número 853/2010, de 1 de setembro de 2010 e dá outras providências. Esse projeto também foi aprovado em sua primeira apreciação e votação, com a aprovação dos pareceres e as emendas apresentadas. Foi aprovado também por unanimidade na sua segunda apreciação e votação, o projeto na sua íntegra, já com os pareceres, está em pauta para a terceira e última apreciação e votação, por isso dispensa a leitura da matéria. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre a matéria. Não tendo nenhum comentário, vamos para a votação. Vereadora Rene, como a senhora vota? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. O projeto de lei... Deixa eu ver o número dele aqui. Da página anterior. Tá. O PLC 007/2023 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em sua terceira e última apreciação e votação, sendo 7 votos favoráveis. Lembrando que hoje não contamos com a presença do nosso presidente João Vitor, está ausente com ausência justificada. Era o que tínhamos para a sessão extraordinária de hoje, então... vamos finalizar mesmo já convocando outra sessão para o dia, alguém me ajuda aí, porque não colocaram aqui qual é a data, 21 está aqui, desculpe, eu não tinha lido. Próxima sessão ordinária, 21 de agosto, no horário regimental de 20 horas. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária, pedindo ao nosso Pai Altíssimo que o seu amor esteja presente em nosso coração e que esse amor encontre terra fértil para produzir bons frutos e que esses bons frutos possam alcançar aqueles que têm fome da sua palavra. Muito obrigado a todos e até a próxima sessão.